Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, 30 de agosto, você confere: geração de empregos. Dados do CAGED mostram que Bento Gonçalves segue gerando novos empregos, embora o comércio tenha demitido mais. Prepare seu bolso. A ANEEL mantém a bandeira vermelha nas contas de luz e tarifas seguirão mais altas. Esportivo perde e agora vai pro tudo ou nada. Na última rodada, o Alviazul precisa vencer e torcer por tropeços dos adversários. Bento Gonçalves registra mais um assassinato. A capital do vinho já contabiliza neste ano 26 mortes violentas. São destaques do jornal TV Com que você confere agora. Levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados referente ao mês de julho mostra que, mais uma vez, Bento Gonçalves gerou mais empregos do que demissões. Os dados da capital do vinho foram divulgados na Carta Mensal do Mercado Formal de Trabalho, elaborado pela Universidade de Caxias do Sul. Na região, Bento Gonçalves foi o terceiro município na Serra com maior saldo positivo de empregos, perdendo apenas para Caxias do Sul e Vacaria. Conforme o levantamento, em julho foram registradas 2.000 admissões e 1.700 desligamentos, resultando na abertura de 267 empregos formais. Os dados representam um crescimento de 0,65% se comparado ao mesmo período do ano passado. A indústria foi o setor que mais impulsionou o resultado positivo do mês, com a criação de 138 postos de trabalho, enquanto o comércio, mais uma vez, foi o único setor que apresentou mais demissões que admissões, com 31 empregos encerrados. No acumulado do ano, foram criados aproximadamente 2.000 empregos na cidade, sendo também motivado pela indústria, que criou 1.100 vagas no período. Foi publicada no Diário Oficial do Município a lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2021. A ação proporciona a quitação de dívidas relativas ao IPTU, ISS-QN, taxas e dívidas tributárias vencidas até 25 de agosto deste ano. Conforme a secretária de Finanças, Elisiane Schenato, o contribuinte vai poder acertar as suas pendências, enquanto, para o município, o ingresso de receitas poderá ser utilizado na melhoria de serviços de estrutura, saúde, educação, entre outras. Para o pagamento realizado até 30 de novembro, será concedido o desconto de 100% da multa e dos juros moratórios. A adesão ao Refis poderá ser formalizada pela internet no Portal do Cidadão, junto ao site da Prefeitura de Bento. Para débitos ajuizados, a adesão deverá ser feita junto ao balcão de atendimento da Secretaria de Finanças ou pelo WhatsApp 3055 7118. Encerra amanhã, dia 31, o prazo de inscrições para o alistamento militar obrigatório para os jovens brasileiros que completam 18 anos durante este ano ou de classes anteriores que ainda não se alistaram. Os jovens devem fazer o cadastro preferencialmente pelo site alistamento.eb.mil.br. Caso haja dúvidas quanto ao processo de alistamento online, o mesmo pode ser feito na sede da Junta do Serviço Militar. Aqui em Bento Gonçalves, a Junta do Serviço Militar funciona na rua Dr. José Mário Mônaco 377, em frente ao Hospital Tacchini. O órgão atende pelo telefone 3055-8549. Financiado pelo Fundo Municipal da Cultura e executado no ano passado, o projeto Bento em Aquarela resultou em 20 obras para exposição e destas, pelo menos 10
foram reproduzidas em formato de cartões postais, com imagens de pontos turísticos da capital do vinho. O resgate cultural e histórico, assinado pelo artista Jason Hanze, também explora o trabalho no campo que ajudou a moldar a capital do vinho. Até amanhã, as obras poderão ser apreciadas pelo público no Museu do Imigrante, no horário das 8h30 às 11h30 da manhã e na parte da tarde, da 1h30 até às 5h30. Jason lembra que a ideia de transformar as pinturas em cartões postais vem da mesma simplicidade que existe na técnica da pintura em aquarela. Ele ressalta que o cartão postal sempre vai representar um sentimento distinto de pessoa para pessoa, tanto para quem o envia ou recebe, como para quem guarda como recordação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu manter a bandeira vermelha patamar 2 para o mês de setembro. Com isso, o custo de cada 100 kWh consumido continua sendo de R$ 9,49. Segundo a agência, o mês de agosto foi mais um mês de severidade para o regime hidrológico do Sistema Interligado Nacional, com as bacias hidrográficas continuando com os níveis mais críticos do histórico. A perspectiva para setembro não deve se alterar significativamente, com os principais reservatórios do sistema atingindo níveis consideravelmente baixos para essa época do ano, segundo a ANEEL. Em períodos de seca e constante baixa nos níveis dos reservatórios, é necessário captar a energia de outros tipos de usina, como as termoelétricas. Esse tipo de usina gera energia a partir de combustíveis fósseis, como diesel e gás. Além de ser mais poluente, é mais cara. Por isso, quando as termoelétricas são acionadas, o custo de geração da energia aumenta e a bandeira tarifária muda. E no esporte, o Bento Gonçalves Futsal, BGF, assumiu a ponta da tabela da Série Ouro de 2021, restando apenas 2 rodadas para o término da primeira fase. A equipe, comandada por Vanner Flores, derrotou o Paulista de virada por 3-2 na noite do sábado em Pelotas, mantendo-se invicta na competição estadual e derrubando a invencibilidade do time adversário. Agora, BGF depende das suas próprias forças para terminar a fase classificatória na liderança. Na próxima rodada, o time aqui de Bento folga e retorna na etapa derradeira para encarar o São José de Cachoeira do Sul. BGF ocupa a liderança da Série Ouro com 17 pontos, 1 a mais que o Paulista. E o Esportivo teve a sua sequência de bons resultados interrompida pela equipe do Juventus de Santa Catarina. Jogando sábado no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, o time catarinense superou o Alviazul por 1-0 pela penúltima rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com resultado negativo, o Esportivo caiu para a 5ª colocação do grupo A8. Com a vitória do Caxias sobre o já eliminado Rio Branco, ontem o time comandado por Rogério Zimmermann precisa vencer e torcer por tropeços do rival Caxias e da Juventus, que estão empatados com 17 pontos, 2 a mais que o Esportivo. Na última rodada, o Esportivo recebe o já eliminado Rio Branco do Paraná no sábado, às 3h da tarde, na Montanha dos Vinhedos. Para o confronto diante do lanterna do grupo, além de Chicão, suspenso pelo cartão vermelho, o Esportivo não terá à disposição os atacantes Juninho Potiguar e o artilheiro alviazul Matheus Batista, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações.
mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A massa de ar seco que está sobre o estado vai garantir a presença do sol e temperaturas agradáveis ao menos até a quarta-feira. Nesta terça-feira, o dia pode até ter o registro de nevoeiro nas primeiras horas da manhã, mas rapidamente irá se dissipar. Ao longo desta terça-feira, o tempo firme passa a predominar sobre grande parte da região sul do Brasil, por conta da persistência de uma massa de ar mais seco que atua sobre praticamente todo o Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e também do Paraná. Tem previsão de chuva fraca e pontual somente em áreas do litoral catarinense e também no litoral do Paraná, por conta da circulação marítima, que ainda favorece a formação de nuvens carregadas. Nas demais áreas, o sol predomina e no Rio Grande do Sul, as temperaturas entram em rápida elevação. A máxima prevista já alcança a casa dos 28 graus em Porto Alegre. Em Florianópolis e Curitiba, as temperaturas ainda seguem amenas, com máxima de 22 graus em Florianópolis e 19 em Curitiba. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves uma terça-feira com sol e nuvens, mas sem o registro de chuvas. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 23 graus. No Jornal TV Com, você confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Os veículos de comunicação de abrangência nacional divulgaram que esse final de semana que passou, o ex-presidente Lula esteve numa praia no Ceará. Esteve lá para banhar-se com a sua nova namorada. O fato dele frequentar o mar, gostar do mar e nadar é problema dele. Mas essa informação veio acompanhada daquilo que estarrece a todos e naturalmente estarrece. O governador do Ceará, petista, que recebeu o ex-pai dos pobres na sua mansão, afinal, ser petista é sinônimo de ter mansão e nadar em dinheiro, oportunizou ao ex-presidente uma gama de policiais, 2 dezenas de policiais, para fazer a sua proteção, o isolamento da área onde ele iria nadar. Banhar-se-ia Lula seguramente com a sua namorada, com uma faixa restrita, preservada por policiais que fecharam a praia,
numa extensão de 500 metros. As filmagens e fotos revelaram esse episódio. E o que ele nos disse? De que, ao contrário do que alguns esquerdopatas e comunistas, petistas ou das suas filiais dizem por aí, a popularidade do ex-presidente só cresce que nem rabo de cavalo. Sua Excelência, o ex-presidente, precisa se recolher numa faixa isolada. É isso mesmo. Ele não fica em qualquer lugar, fica na mansão do seu governador. Ele não pode se banhar em qualquer lugar porque sabe o que vai acontecer. Vaias, desprestígio, xingamento, por tudo que fez e por tudo que foi responsável no seu mandato ou fora dele. Chama a atenção a diferença entre meia dúzia de fotos e meia dúzia de gritos e a realidade. E olha que ele estava no Ceará, numa praia a 200 quilômetros de Fortaleza, cidade comandada pelo PT, cujo governador faz parte dos seus quadros. Realmente estamos cada vez mais certos de que essa estratégia esquerdopata, petista, de tentar forçar um presidente nestas condições como candidato do ano que vem, não apenas é surreal, como é estapafúrdia. De qualquer sorte, a pérola de Lula vem com a sua comparação que ele fez dele mesmo com a situação do julgamento de Jesus. Disse ele, não entendendo bem do que falava e talvez numa condição mental um pouco perturbada por alguma bebida, que naquele julgamento a população preferiu soltar Barrabás, o ladrão. Qualquer semelhança com o que aconteceu há pouco tempo, obviamente, não é mera coincidência. Mas Lula é tão atrapalhado, Lula é tão cheio de si, na sua própria desfaçatez, que nem sabe mais do que fala, mesmo sendo dele mesmo. Pensem nisso e fiquem com Deus. A partir desta terça-feira, dia 31, a Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana vai alterar o sentido de direção das ruas Otávio Cainelli e Pará, ambas no bairro Humaitá. A intenção é proporcionar melhorias no trânsito do município, permitindo maior facilidade no fluxo de automóveis nestas vias. Atualmente, quem transita pela rua Humaitá fica impossibilitado de entrar à direita na rua Otávio Cainelli. Com a mudança, os condutores, após passar pela rua Pernambuco, poderão acessar a Otávio Cainelli seguindo em direção à rua Pará, onde o condutor poderá fazer a conversão à esquerda. A rua Pará segue com fluxo duplo até o cruzamento com a rua Otávio Cainelli. As alterações, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Marcos Barbosa, foram sugeridas após um estudo realizado pela pasta. Nestes primeiros dias, agentes do DMT estarão nas vias, orientando os condutores sobre as alterações e evitando possíveis acidentes. Entre sábado e domingo, no intervalo de 24 horas, o Brasil registrou mais 298 óbitos relacionados à Covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No mesmo período, foram 13.210 novos diagnósticos de coronavírus. Desde o início da pandemia, já foram reportadas 579.308 mortes e 20.741.815 casos no país. Com base em dados dos últimos 7 dias, as médias de mortes e casos estão em queda. São 24.418 casos novos por dia, a menor do ano, e 683 óbitos diários,
Igualmente, a menor do ano, junto com o dia 6 de janeiro. Com o avanço da vacinação, a pressão sobre o sistema de saúde também diminuiu. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de ocupação de leitos destinados a pacientes com Covid-19 está abaixo de 50% em 20 estados pela primeira vez desde o início da pandemia. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 15 pacientes internados com a Covid-19, a mesma quantidade em relação à sexta-feira. No Tacchini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, 19 eram ocupados por portadores de outras doenças e 4 pessoas apresentavam sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 14 respiradores, 3 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, 34 pacientes seguiam internados, 5 a mais na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Prefeitura de Bento Gonçalves e o Hospital Tacchini realizarão na quarta-feira, dia 1º de setembro, uma ação em conjunto, possibilitando aos moradores da capital do vinho a doação de sangue sem a necessidade de ter que se deslocar até o Hemocentro Regional de Caxias do Sul. Enquanto o Hospital Tacchini irá disponibilizar 2 cadeiras e equipamentos, a Secretaria da Saúde vai fornecer o espaço físico e a equipe profissional. As doações, que acontecerão na unidade Zona Sul do bairro Botafogo, serão acompanhadas pela equipe do Hemocentro. Atualmente, a doação de sangue é realizada no Hemocentro em Caxias do Sul e todos os sábados a Prefeitura oferece o transporte gratuito para quem quiser realizar a doação. A secretária da Saúde, Tatiane Fiorio, lembra que a meta é garantir os estoques do Hemocentro em níveis adequados para atendimento da saúde da população. Com essa primeira ação, será possível definir posteriormente a necessidade e novas datas. A doação poderá ser realizada das 8 da manhã às 5 da tarde e, nesse dia, a unidade de saúde estará fechada para consultas. A primeira ação de doações de sangue em Bento já se mostrou um grande sucesso. Somente no primeiro dia de cadastramento de doadores já foi completado o número de 100 pessoas, que é o número máximo estipulado pelo Hemocentro. A partir do ano que vem, a vacina contra a Covid-19 da Pfizer vai ser produzida no Brasil. A produção de doses prontas pelo laboratório brasileiro será em 2022, mas as instalações de equipamentos e as atividades de transferência técnica e desenvolvimento começam imediatamente. Pelo acordo, a produção de mRNA do fármaco seguirá sendo feita nas instalações da Pfizer e da BioNTech nos Estados Unidos. A expectativa da Pfizer é que a farmacêutica nacional produza mais de 100 milhões de doses prontas anualmente em plena capacidade operacional. Os imunizantes produzidos no país serão distribuídos na América Latina. O comunicado não deixa claro se o Brasil vai ter mais doses disponíveis no ano que vem. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, mais de 30 milhões de doses da Pfizer já foram aplicadas nos brasileiros, o que equivale a mais de 17% dos vacinados. Bento Gonçalves registrou na madrugada do domingo mais uma morte violenta, contabilizando agora 26 assassinatos desde o início do ano. O caso mais recente ocorreu no bairro São Roque, por volta de 15 para as 2 da madrugada.
Um homem identificado como Eduardo Barros da Cruz, de 39 anos, foi executado com pelo menos 20 tiros dentro da própria casa. Após a ação, os criminosos fugiram do local sem deixar vestígios. De acordo com o registro policial, os criminosos arrombaram a porta da residência e executaram a vítima a queima-roupa. A mulher dele e os filhos de 10 e 12 anos não foram feridos. A Brigada Militar, Polícia Civil e peritos do IGP estiveram no local, dando início às investigações. E no interior da casa foram encontrados 12 estojos de munição calibre 380 e 21 estojos de 9 milímetros. As circunstâncias e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta segunda-feira, 30 de agosto. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!